Estamos de volta aqui na nossa primeira aula, na verdade, de apresentação. Eu sou o professor Djalma Cremonese e estamos iniciando, na verdade, o curso aqui da Ética e Felicidade, lições da filosofia antiga para uma vida boa. Nós vamos amparar e nos sustentar, na verdade, esse curso a partir de uma obra. Esses 10 anos de pesquisa sobre a ética, sobre a felicidade, sobre o viés da filosofia, da sociologia e da psicologia positiva, resultou, na verdade, em um livro. Eu publiquei em 2017 esse livro que leva o título do nosso curso, Ética e Felicidade, lições da filosofia antiga para uma vida boa. Ela está publicado pela editora Apris, de Curitiba. Se vocês colocarem Professor Djalma, livro Ética e Felicidade, vocês podem adquirir, nos prestigiar também, comprando esse livro pela editora, ou também podem solicitar ao Professor Djalma, que a gente consegue até muitas vezes comprar esse livro com um certo desconto no preço, tá bom? Então o nosso livro básico para nosso curso é esse, produzido por mim. Bom, no segundo momento dessa aula, nós vamos apresentar rapidamente os 12 encontros que nós teremos durante esse curso. Então, no segundo momento, assim, hoje seria essa aula que nós estamos assistindo, uma apresentação do professor, a importância do tema da felicidade e explicando, aula por aula, os objetivos de cada um. Então, nós vamos tratar, logo em seguida, na aula 2, sobre a importância da mitologia grega para a vida boa. A gente pode abstrair muitas mensagens subliminares e até diretas dos mitos para a gente viver melhor, principalmente aquilo que a gente pode viver de uma forma de não confrontar os deuses, não confrontar as divindades, que os gregos na mitologia chamavam de híbris. Híbris sempre é desmedidas. Vamos evitar a híbris para nós dedicar, na verdade, a um outro aspecto que eles chamam assim, da sofrosine. Sofrosine sempre é o bem-estar, é a sabedoria, viver como evitar a desmedida. Então, a segunda aula nós vamos trabalhar a vida boa a partir da mitologia grega. Sempre ela vai trazer uma mensagem subliminar ética de valores que pode orientar a uma vida boa. Por exemplo, na Ilíada e na Odisseia, que trabalha a questão do Odisseu, do Ulisses, o Ulisses sempre será tratado como aquele homem virtuoso, que o homem grego chama de kalos kagatos, que é o homem bom e o homem belo. Aquele homem que sai para a guerra, para a luta, que fica 10 anos combatendo os troianos, e depois mais 10 anos, a Ilíada sempre é o confronto, e a Odisseia sempre é a volta. A Odisseia de Ulisses é voltar a Ítaca, que é o seu lugar natural, que tem a sua esposa Penélope, que tem seu filho Telêmaco, que é seu lugar natural. Então, qual seria o nosso lugar natural? Nós vamos estudar isso. Ver também a questão da vaidade. A vaidade sempre foi a causa das guerras. Nós vamos estudar o que é a desmedida, o que é a híbris, não ofender as divindades e buscando sempre a sofrosiné, ou sofrosine, na verdade, que é a temperança, a medida que justifica a centralidade desse homem bom e belo, desse homem, na verdade, kalos kagatos, um homem virtuoso que diz assim, o meio termo, nada em demasia. E cada um deve, nós vamos ver nessa aula 2, encontrar o seu lugar natural. O que é o seu lugar natural? Eu nasci para exercer qual a função no mundo? Esse mundo da ordem cósmica. Então, cada um, nós vamos aprofundar um pouquinho aspectos da mitologia que ajudam a gente a viver melhor. A aula número 3, nós vamos estudar, mas o que é, afinal, a filosofia? O que ela pode ajudar
a gente compreender melhor a nós mesmos e compreender o mundo. E eu me fundamento, na verdade, meus estudos, num filósofo francês chamado Pierre Hadot, que na verdade ele era contemporâneo do Foucault. Ele é mais não filósofo, mas um filólogo. Na verdade, ele estuda a origem das palavras antigas. E o Pierre Hadot diz que a felicidade é um exercício espiritual. Nada contra que os acadêmicos da filosofia, que tem uma filosofia muito abstrata, muitas vezes canônica, mas a filosofia que compreende o Pierre Hadot é uma filosofia como um exercício espiritual que os gregos antigos, que a filosofia antiga tinha. Era uma coerência, uma aproximação muito grande entre pensar filosoficamente e viver também filosoficamente. Nós, modernos e contemporâneos, talvez não sejamos filósofos propriamente ditos. Quem sabe, meramente professores de filosofia, que nos debruçamos muitas vezes em um texto, em um parágrafo de Kant, de Hegel ou de algum autor mais obscuro, e muitas vezes dialogamos num certo circuito, até muitas vezes restrito, de uma linguagem bastante abstrata e canônica, distante da realidade de muitas vezes do leitor ou do cidadão, muitas vezes comum. Então o Pierre Hadot me ensinou de que a filosofia ela deve servir também como um exercício espiritual para a gente. Quando eu falo espiritual, não é um aspecto meramente religioso. O espiritual é tudo aquilo que envolve a essência, a alma do indivíduo. O espiritual pode ser tratado como uma poesia, como uma leitura filosófica, como o prazer de viver e de ouvir uma música, o contato com a natureza, uma boa reflexão sobre a existência, isso também pode ser espiritual. Então o filósofo Pierre Hadot apontava esse confronto entre a filosofia antiga e a filosofia mais contemporânea. E ele trabalha um conceito que eu gosto muito, que nós vamos estudar aqui, que é paideia. Paideia é entendida como educação integral. Os gregos tinham muito essa concepção de não propriamente trabalhar o aspecto racional, cognitivo, mas também se educar para a matemática, educar para a música e até para o exercício físico do corpo, né? O homem bom e belo também era um homem que se exercitava. Então essa educação, na verdade, integral, que falta ao ser humano, que falta muitas vezes na universidade, que falta muitas vezes hoje nos nossos colégios, nas nossas escolas. Muitas vezes nós cobramos do aluno apenas conhecimento formal, intelectual, racional, e não tratamos a educação como paideia. Vamos estudar isso também. Vamos estudar também para que serve a filosofia, que é uma pergunta muito que os nossos alunos muitas vezes nos perguntam, professor, para que serve a filosofia? E eu respondo, se ela não servir para nada, já está servindo para alguma coisa, porque você está, na verdade, já se questionando para que serve a filosofia, né? Que é uma pergunta bastante pragmática, instrumental e, de uma certa forma, até utilitarista. Tem que servir para alguma coisa, como se a filosofia tivesse que produzir um objeto final, como a ciência. Não é propriamente, é diferente. O argumento filosófico é diferente do pensamento científico. Então, a filosofia não é autoajuda, ela não está preocupada em responder questões, ela está mais preocupada em questionar a própria existência, não temos uma resposta definitiva e, além do mais, a filosofia ensina, sim, a humildade, né? Ter a capacidade de se reconhecer limitado. Essa seria a nossa terceira aula. A quarta aula, uma aula muito legal. Quarta aula, eu convido vocês a participar. Vamos conhecer um pouco Sócrates, que foi um dos primeiros pais da filosofia, que trabalhou o conceito de ética, trabalhou o conceito de conhecimento. Ele era sempre chamado assim de o parteiro das ideias, né? Aquele que ajuda ao outro a conhecer, ao nascer. Frases famosas desse pensador, examinar a nossa própria existência, dizer que uma vida sem ser examinada não
não merece ser vivida. E mais, conhecer-se a si mesmo, aquela frase que ele pega do oráculo de Delfos, né, que está escrito num templo, ele fez, na verdade, o fundamento de toda a sua filosofia no autoconhecimento. Um homem que encantava a todos pelo seu modo simples de viver e pela sua sabedoria. Hoje, Sócrates teria uma certa dificuldade de ser um professor universitário, porque ele não deixou nada escrito, tudo que sabemos dele advém dos seus discípulos, ele teria problema sério com o currículo Lattes, né? Não teria nenhuma produção A1 nem A2, mas, em um certo sentido, ele foi uma pessoa sábia no seu modo de viver. Aula 4, Sócrates, vem com a gente, não deixe de fazer o curso. Aula 5, que aula maravilhosa, sobre o amor. Essa discussão é bonita porque, na verdade, o Platão discutiu num livro chamado O Banquete essa discussão sobre o amor. Depois, eles chamam o amor mais de eros, aquele desejo por aquilo que você não tem, mas depois vem Aristóteles e trabalha o amor filia, e depois Jesus de Nazaré, e aqui não quero fazer proselitismo nenhum, né, a questão religiosa, mas ele deixou uma mensagem fantástica, ensinando para nós o que é o amor mais profundo, que é o amor caridade. Aula 5, amor a partir de Platão, não perca. Aula 6, o que é felicidade em Aristóteles? Eudaimonia. Eu significa bom, daimon, espírito. Aquela pessoa que tem um bom espírito, aquela pessoa que vibra. Essa é a ideia de eudaimonia em Aristóteles. Aula 7. O que nós podemos aprender das escolas helênicas, dos estoicos, dos cínicos, dos epicuristas, dos céticos? Eles têm uma mensagem muito legal. O que é o homem? Como é que ele pode se orientar para viver bem? Diógenes, viver o momento presente, viver a simplicidade, não temer a morte. Temas legais para a gente discutir a partir da filosofia helênica. Aula 8. O que é ética? O que é moral? Os valores que nós temos, os valores antigos, os valores mais modernos e contemporâneos. O que é, afinal, ética e o que é moral? Aula 9, vem com a gente. O que é a vida feliz humana? Uma aula a partir da Arianna Fermani, que é uma filósofa italiana. Ela nos ensina o que é uma vida feliz e humana. Aula 10, tópicos da filosofia para uma vida boa. Aqui a gente vai centrar especificamente como é que a gente pode ser feliz a partir da filosofia. Aula 11, a penúltima aula, a felicidade a partir da psicologia positiva. E nós vamos ensinar vocês de como concretamente a gente pode mudar os hábitos da nossa vida e sermos mais felizes. E a última aula, a gente recapitula, aula 12, 20 ideias básicas, essenciais sobre a felicidade. Eu convido vocês novamente a fazerem esse curso. São 12 aulas magníficas a partir da sociologia, da filosofia, da psicologia positiva. Nós vamos estudar o tema fantástico chamado felicidade. Vem com a gente e aproveite, porque o conhecimento nunca é pouco a gente conhecer. Sempre a gente quer conhecer muito e muito mais. Vem com a gente. Um abraço. Até a aula 2.